O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Momento de Reflexão, aqui na Nova TVI de Petrópolis. E se você viu mês passado, melhor dizendo, nós inauguramos aqui dentro do programa um quadro novo. Esse quadro ele chama-se Perguntas que Curam. Então, o objetivo desse quadro é você perguntar o que você tem curiosidade ou precisa de resposta e enviar aqui para a gente. Como você pode enviar? Lá no meu Instagram, Instituto Neuropsi. Manda sua pergunta lá no direct do Instagram. Eu vou ler, vou encaminhar para minha colaboradora, que já vai ser apresentada aqui, e juntas nós vamos tentar responder as suas dúvidas, os seus questionamentos. Então, não esquece, envia a sua pergunta no Instagram, Instituto Neuropsi, que eu vou ter muito prazer em responder. E você vai fazer parte desse quadro novo também. Então, a minha colaboradora já está aqui comigo, quero agradecê-la mais uma vez. Inês, querida, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. É ótimo, né, gente, estar aqui com todo mundo. Quero dizer que o programa passado foi bom e esse vai ser melhor ainda. Não esquece de mandar as suas perguntas para mim estar selecionando e tá passando para a doutora Neila para ela estar te respondendo, né? Às vezes a gente tem tantas dúvidas. Sim. E não temos canais para poder perguntar. Isso mesmo. Né? Porque às vezes a gente tem tantas pessoas que poderiam responder tantas perguntas e a gente não tem acesso. Mas com a doutora Neila a gente tem acesso, você tem acesso. Exatamente. Então, manda a pergunta para o Instituto Neuropsi, que é no Instagram, que aí a gente vai estar olhando, eu vou estar selecionando as perguntas e passo para ela que eu pergunto e ela responde. Eita, vamos lá então? Primeira pergunta, Inês. Primeira pergunta de hoje do programa. Em que momento da vida eu aprendi a acreditar que cuidar de mim é egoísmo? Uau! Será que eles acompanharam a gente? Elas acompanharam o nosso primeiro Perguntas que Curam, hein? A gente falou tanto sobre isso, né? E as perguntas estão bem pesadas dessa vez. Dessa vez eu vou gastar bastante a doutora. Então, se você não viu o nosso quadro, volta um pouquinho aqui no YouTube, se você estiver assistindo aqui no YouTube da TV. É bom acompanhar, procura o nosso primeiro episódio aqui, né? É bom acompanhar para não ficar muito perdido, né? Porque aí você já começa do iniciozinho. Tem muita pergunta boa também. As perguntas estão ótimas lá no primeiro episódio. Então vai lá. Aí cada vez que for passando vai ficando pior. Mais pior pesada. No bom sentido, por Isso favor. Isso aí, gente. Ó, pior sim, mais pesadas as perguntas para a doutora responder. Então vamos lá. Em que momento da vida eu aprendi a acreditar que cuidar de mim é egoísmo? Então, lá no nosso primeiro episódio, lembra que nós começamos falando que o valor da mulher está muito ligado ao quê? Ao tanto que ela se doa. Cuida, né? Que ela se doa, que ela cuida, né? Então, crescemos ouvindo que boas mulheres são aquelas que doam, que cuidam, que realizam, que fazem, né? E que se sacrificam. E pensando nessa ideia, pensando
nessa consciência que nós trazemos desde... Lembra que nós falamos dos brinquedos da infância? É verdade. Né? Nós falamos lá no primeiro episódio aqui do Perguntas que Curam, nós falamos que nós ganhamos quais os brinquedos lá na nossa infância, né? As panelinhas, fogãozinho. Isso aí. Então, nós fomos desde pequenininhas condicionadas a cuidar, né? Então, aí nós crescemos, nos tornamos adultas e pensamos o quê? Uau, se eu parar para cuidar de mim, eu vou estar sendo egoísta. Porque eu só tenho valor quando eu cuido. Então, eu não posso desagradar. Eu tenho que agradar aqueles que eu amo, cuidando. Entendeu? Então, eu escuto muito isso nos grupos, né? Você também. As mulheres dizerem que quando elas saem, por exemplo, para comprar uma coisinha para elas, uma sandalinha, um chinelinho, um chocolate, doutora. Um chocolate. Elas ficam culpadas, elas se sentem mal, porque muitas falam, eu podia estar gastando esse dinheiro aqui, comprando alguma coisa lá para minha casa. E eu estou gastando comigo. Olha como isso é pesado. Eu estou gastando comigo, como se ela não tivesse também importância, o direito, o valor de também... Então, lembra da palavrinha que eu já te ofereci aqui e que eu ofereço para as mulheres dentro do grupo. Também por você. Também para você. Então, não é que você não mereça. Você é a primeira pessoa que merece. Lembra, você é a pessoa mais importante da sua vida. Às vezes, quando eu falo isso, algumas mulheres não gostam, mas porque não entendem que para uma mulher cuidar bem de todo mundo, ela precisa estar como? Tem que estar curada, tem que estar bem... Atendida, cuidada. Bem tratada, bem vista, né? Por si mesmo, olhar para si mesmo, olhar no espelho e se ver para poder ver os outros. Porque quando você entra na frente do espelho, doutora, a gente não vê outra pessoa que a gente cuida tanto, a gente vê a gente. Engraçado isso, né? Mas a gente não cuida da gente, a gente cuida do outro, que nem no espelho aparece. Interessante isso. Não é? Mas por quê? Porque o meu valor só está quando eu cuido, quando eu dou, quando eu me sacrifico pelo outro. Aí eu entendo que eu sou valorizada, que eu sou amada, que eu sou benquista, que todos vão me dar o que eu preciso. E, no entanto, não é essa a verdade. A verdade é que quanto mais uma mulher se atende, quanto mais uma mulher cuida dela, quanto mais uma mulher está bem, mais ela doa, ela cuida, ela salva todo mundo com saúde, com inteireza, com qualidade de vida, né? Ela sai, lembra? Eu falei também aqui no primeiro episódio, ela sai da sombra do feminino. Qual é a sombra do feminino? É aquela mulher reclamona, que passa o dia reclamando. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém faz nada por mim nessa casa. Então, ela sai dessa sombra desse feminino reclamão, ferido, magoado, ressentido. Ela sai desse lugar, né? E ela começa a cuidar das pessoas mais leve, com mais serenidade, com mais controle emocional, atendida, escutada. Todo mundo ao redor dela é beneficiado. Não somente ela, né? Quando uma mulher está bem, está cuidada. Com certeza. Né? Agora vamos para outra pergunta. Será que o corpo adoece quando a alma se cala? Será que o corpo adoece? Com certeza, né? Eu falo muito sobre o corpo dentro dos grupos. Né? Eu falo muito. A ciência comprova, não é o meu achismo, é a ciência. A ciência comprova que o que o corpo fala, a boca cala, né? Então, o doutor Adalberto Barreto, o inventor da terapia comunitária, gosto muito de falar dele, porque ele fala essa máxima aqui: quando a boca cala, os órgãos falam, e quando a boca fala, os órgãos saram. Então é isso. O corpo adoece quando você insiste em não cuidar de você. O corpo adoece quando você insiste em ficar nessa figura da Mulher Maravilha. Sabe, conhece o mito da Mulher Maravilha? Aquela mulher que dá conta de tudo, né? Cuida, faz, corre, realiza e salva todo mundo. Aí quando chega em casa à noite, que tira aquela capa, tá toda machucada. Já viu essa imagem na internet? Já, toda ferida, toda cheia ferida, de sangrando, hematomas. Né? E é isso. Então, a grande maioria das mulheres estão vivendo esse mito da Mulher Maravilha. São as fortonas, as poderosas que conseguem, mas por dentro, só elas sabem como elas estão, sangrando. E aí a grande questão aqui é qual?
Muitas vezes, quando a gente está sangrando por dentro, a gente acaba sangrando em cima de quem não tem nada a ver com isso. Por exemplo, os nossos filhos. As crianças. As crianças não têm nada a ver com a tua escolha, mas eu acabo descontando nelas, transformando elas das minhas lixeiras emocionais, porque é a parte mais frágil da situação, não vão revidar. E eu desconto nas pessoas que estão próximas de mim. Muitos casamentos acabam porque a mulher está exausta, exaurida, cansada, e ela desconta em quem está perto dela. Doutora, eu sei, não tem essa pergunta aqui, mas eu vou fazer essa pergunta. É uma pergunta que a senhora usa muito nos grupos, nos programas também. Lixeira emocional. O que são lixos e lixeira emocional? Assim, porque me perguntaram, eu falei, quando eu tiver a oportunidade de eu lembrar, eu vou perguntar para a doutora, para mim não te falar besteira. Porque as pessoas às vezes me perguntam as coisas e eu não tenho resposta. Aí eu falo, quando eu tiver com a Neila, eu falo com ela, ou vou mandar uma mensagem aqui para ela, se ela me responder, eu te retorno. Então era isso que a pessoa me perguntou. O que você... No caso, você, não eu. Uhum. O que a doutora Neila fala sobre o que é lixo e lixeira emocional? Eu vou dar minha tese, meu entendimento. Eu acho que a lixeira emocional sou eu. É tipo isso. Eu sou a lixeira e o lixo é o que trazem para mim que não presta. E eu vou acumulando dentro da minha lixeira, dentro de mim. É isso ou não? Não deixa de ser, mas você não é uma lixeira. Não, dando só um exemplo, entendeu? Dando um exemplo, pelo que eu entendi, no meu entendimento foi para esse lado que eu levei. Sim. As pessoas se transformam em lixeiras do outro. No momento que eu aceito que o outro jogue lá, despeje em mim o lixo dele, o pior dele, a dor dele, a mágoa, o ressentimento, sei lá o que, o sofrimento dele. Então, muitas vezes a mulher, o homem, ela se permite, né? Então, eu me permito ser a lixeira da Maria, um exemplo aqui. A Maria vive gritando comigo, me trata com ignorância, me desrespeita, e eu tô ali do lado da Maria, aceitando que ela despeje em mim o pior dela. Aí eu me transformo na lixeira emocional da Maria. Muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos. A gente transforma os nossos filhos nas nossas lixeiras emocionais. Como eu acabei de te falar aqui. Eu jogo neles, eu grito, eu bato, eu xingo, eu desrespeito, entendeu? E aí eu vou transbordando nos meus filhos o que me dói, o que me sangra, né? Então eu não sou adulta o suficiente para o quê? Para cuidar de mim, para cuidar dos meus lixos emocionais. Quais são os meus lixos? O meu sofrimento, o que me dói, né? O que eu sofro, o que eu não aceito, todas as minhas dores e traumas e etc. Então, isso é a minha lixarada emocional. Entendi. Os meus entulhos emocionais, né? Que aí eu preciso cuidar para não transferir isso no outro. Pergunta respondida, hein? Entendeu? Segura aí que você sabe o que eu tô falando. Muitas vezes a gente se permite ser a lixeira do outro, né? A lixeira emocional do outro. Então, você não pode se permitir que o outro despeje em você o pior dele, quer dizer. Você não pode. Opa, peraí, aqui não. Então, você não vai fazer do teu pior morada em mim. Doutora, essa pergunta aqui também é bem enfática, bem pesada, assim. Eu falo pesada porque é uma pergunta, assim, que talvez eu não saberia como responder. Assim, eu até teria resposta, mas eu não saberia como explicar. Mas ela vai explicar pra gente. Por que sentimos culpa quando decidimos descansar? É aquilo, né? O valor para a mulher está no quanto ela cuida, no quanto ela faz, no quanto ela realiza, no quanto ela salva todo mundo. Então, ser produtiva, cuidar, fazer, realizar, tem valor. Começa por aí pra gente, né? E aí nós achamos que somos merecedoras quando estamos sempre realizando, sempre vivendo essa roda viva do cuidado, do cuidado, do cuidado, do cuidado. E esse cuidado é sempre do outro, né? Não é pra gente. Então, aí a gente se sente como? Quando a gente está vivendo isso? Como é que a gente fica? A gente acha que não tem merecimento do descansar. Se eu parar aqui, se eu descansar, eu não vou ser valorizada, eu não vou ser amada. Ou não vou terminar o que eu estava fazendo.
Mas o descansar, no caso, é só descansar o corpo, é descansar, assim, para fazer uma Tudo, outra né? coisa. Tipo assim, eu tô com muita vontade de comer um chocolate, mas vou deixar para depois, eu tenho que fazer isso aqui. Mas aqui em casa não tem um chocolate. Aí, não, vou descansar, vou lá no mercado comprar um chocolate para mim. Porque eu quero muito isso. Esse vai ser o meu descanso, esse vai ser o meu autocuidado do dia. Comer um chocolate. Ir lá no mercado, vou andando até o mercado, esparecendo a minha mente, comprar um chocolate, voltar para casa ou comer sentado na praça, que lá onde eu moro tem uma praça, perto do mercado. Eu já fiz isso uma vez. Eu saí de casa, fui direto no mercado, comprei um chocolate, sentei na praça, comi o chocolate. Quando eu acabei de comer o chocolate, eu já estava uma outra pessoa e voltei para casa, né? E assim, mas diz respeito de descansar em todos os sentidos, não é só descansar, de sentar e, tô cansado, vou descansar um pouquinho, de fazer as tarefas, porque às vezes não é só tarefa física, às vezes é emocional também, né? Sim. Às vezes a gente está tão cansado emocionalmente, a gente não sabe como lidar com isso. Não. Eu tenho uma paciente que falou assim uma vez, que ela só queria a oportunidade de sentar no sofá da casa dela, pegar o controle da TV e ficar ali, passando, só trocando. Passando. Sem pensar em nada, sem fazer nada, sem ninguém chamando por ela, sabe? Só isso, ela só queria 10 minutos sentada, zapeando ali. Porque ela não pode fazer isso, ela tem 1 milhão de compromissos, de tarefas e afazeres, ela não pode. Então, isso é descansar. Então, é descansar o corpo, descansar a mente e descansar a alma, né? As emoções. Ir lá no mercado, comprar um chocolate. Naquele momento que eu decido, eu vou lá no mercado comprar uma fruta, um chocolate, não sei, tomar um café. Naquele momento ali, você está decidindo por quem? Por mim. E aí é que está a grande questão. As mulheres não podem, elas acham que não. Imagina, eu sentar ali, tomar um café? Não, imagina, não posso. E isso e aquilo, e o fulano, e não sei quem. Entendeu? Então, ela tem sempre que estar nessa roda viva do cuidado, do cuidado, senão eu não sou valorosa. Eu não sou merecedora. Só que aí é que tá. Quando a gente pausa, quando a gente descansa, o que acontece? O nosso corpo todo se reorganiza, né? O sistema nervoso se recalibra, a minha imunidade se fortalece, o meu corpo relaxa. Então, não é simplesmente você parar, é mais do que isso. E aí eu acho que, eu acho não, é autocuidado, né? Interessante, isso é interessante. Então, vamos para outra pergunta. Quando foi que comecei a me acostumar com o vazio por dentro? Uau! Aí é complicado, né? Porque quando foi que comecei? Quando foi que ela começou a se sentir vazia? Quando foi... Faz de conta que as perguntas que eu vou fazer, faz de conta que você vai direcionar para mim. Entendi. Mas é para o público. Mas ela vai falar como se fosse para mim, tá bom, gente? Olha só. Quando foi que comecei a me acostumar com o vazio dentro de mim? Eu penso, pela minha experiência, né, atendendo muitas mulheres dentro dos grupos, que esse vazio que as mulheres, muitas mulheres reclamam e comentam, falam sobre esse vazio ele não é algo externo. Entende? Esse vazio é falta dela mesma. Saber quem ela é, né? Onde ela se perdeu, que em algum lugar ela se perdeu, em algum momento ela se perdeu. Isso aí, tá perdeu a identidade. Isso aí, é falta dela. Quem eu sou? O que eu quero aqui? O que é importante para a minha vida hoje? O que eu quero agora? O que me faz feliz? Quais são as necessidades que eu não atendo? Então, esse vazio vem desse lugar, da mulher estar totalmente abandonada dela, esquecida dela, só realizando tudo para todos. Então, esse vazio que a grande maioria das mulheres sentem vem desse lugar, do autoabandono. Né? No nosso primeiro quadro aqui, eu até dei o exemplo da minha paciente, que não reconhece mais o prato preferido dela. Isso para mim foi muito forte. Eu fiquei bem pensativa nessa questão dessa paciente, porque
eu nunca imaginei, e realmente é o que a gente vive, né? Quando a gente se anula, a gente se esquece quem a gente é, a gente esquece até o que a gente gosta, né? O que a gente gosta de fazer. Eu sempre gostei muito de comida japonesa, mas hoje eu iria mais para uma churrascaria porque meu marido não gosta de comida japonesa, ele já gosta de churrasco, né? Então eu me anulo, você se anula, deixo de comer a comida japonesa que eu gosto, porque ele não vai comigo, ele não gosta. Aí imagina, você vivendo por anos e anos e você vai esquecer do que você gosta. É verdade, interessante. Eu gosto mesmo. E nem sei mais. O bom é que meu marido, ele vai comigo. Eu fiz até ele provar, ele... E quando eu pergunto isso para as mulheres, assim, o que você gosta? O que te faz feliz? Quando eu pergunto isso para elas dentro dos grupos ou do atendimento individual, muitas falam assim, eu gosto de ver um filme com meu filho, eu gosto de, não sei, caminhar com meu marido. Eu não. Recorta tudo e me fala o que você gosta. Muitas não sabem. Não sabe que gosta. Eu? Nem me lembro mais. E faz tanto tempo que eu não faço algo para mim. Então, é essa a questão. Então, lembra, não é o problema não é você fazer, você cuidar. Não é isso. O problema é que você também precisa se reencontrar, se reconhecer. É importante que você também faça algo que você gosta. Eu gosto de sentar ali na cafeteria e tomar um café. Eu gosto de ali comprar uma casquinha e tomar uma casquinha. Então, é para você. Só que o grande detalhe também é que as mulheres elas vão se permitindo serem moldadas pelo outro. Pelo que o outro acha importante, pelo que o outro acha melhor, pelo que o outro acha que ela deve fazer. E aí a gente vai se colocando dentro das caixinhas. A gente vai se colocando dentro das caixinhas das pessoas, as pessoas vão nos moldando e a gente vai se abandonando. A gente fica muito distante de quem nós somos. Então, como é que a gente se reencontra? Como é que a gente faz esse caminho de volta, né? Permitindo o quê? Permitindo olhar para dentro de você sem medo. Acho que essa é a questão, né? Tira sua dúvida aí, gente. Aproveita. O que o meu corpo está tentando me dizer através das dores que insisto em ignorar? É isso. Então, já começa aí, né? Você está insistindo em ignorar a sua dor. Você não quer olhar. Teu corpo está aí, comunicando com você, te mandando sinais através dos sintomas. E você está fingindo que não, né? Então, eu estou assim, não quero olhar, não quero ver, não quero. E o teu corpo ali, insistindo com você, né? Então, cada dor tem uma mensagem. Teu corpo tá falando com você. É uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. O quê? O excesso de controle, uma gastrite, uma enxaqueca. O que seria o excesso de controle? O excesso nós temos um pequeno probleminha, né? A grande maioria das mulheres. Tudo é ela que tem que controlar. Então, ela tem que controlar tudo. Ela tem que controlar a vida dos filhos, a vida da família, a casa, o trabalho, os pais. Mas isso vem porque a mulher é uma mulher, como vou dizer, mandona, controladora, mas porque é dela mesma, na natureza da mulher, ou porque ela acaba sendo desse jeito em qualquer momento da vida dela? Não é da natureza da mulher. É porque a mulher acha que precisa cuidar de todo mundo. Tá. Então isso vem daquele, todo mundo, né? daquele eu cuido, eu que... Tem valor. Então, por eu cuidar, eu acho que eu faço melhor do que o outro, tudo que eu faço tem que ser do meu jeito, que é mais perfeito. O jeito que eu cuido é melhor. É melhor. Entendeu? Entendi. O jeito que eu lavo a louça é melhor. Quando eu atendo casais, eu escuto muito isso. Mas sabe o que Neila? É que quando eu vou lavar a louça, ela vem por trás e diz que a louça está só gordura. Quando meu filho pega a vassoura para varrer, ela vai tirar a vassoura da mão dele e diz que não está bem varrido. Então, ela sempre acha que o que ela faz é melhor. E aí as pessoas tentam ajudá-la, só que ela não consegue. E tem um outro detalhe aqui. As mulheres, elas também não se permitem serem cuidadas. Eu passei por isso. A grande maioria, não vamos generalizar, mas a grande maioria não permite ser cuidada. É só ela que tem que cuidar. Aí entra
né? Aquela questão que eu falo muito dentro dos grupos e dos meus atendimentos individuais para as mulheres que, como é que tá o dar e o receber na sua vida? Então, a gente precisa ter o equilíbrio. Eu cuido, mas eu também me permito ser cuidada. Né? Então, voltando para a pergunta do ignorar o sintoma, né? Através das... Como foi? O que meu corpo... Alguma coisa o que de o meu ignorar. corpo está tentando me dizer através das dores que insisto em ignorar. Então, essas dores que você insiste em ignorar, quanto mais você insistir, mais isso vai o quê? O que isso vai acontecer dentro da pessoa? Vai o quê? Aumentando? Vai aumentando, né? E vai se transformar em uma doença muito séria. Então, daqui a pouco, quando a pessoa vê, ela tá com câncer. Mas começou com... É igual a dor de dente. Você tem uma dorzinha de dente. O teu dente começa a reclamar. Uma dorzinha. Aí você não liga, você não vai procurar um médico, dentista e tal. De repente, quando você vai lá no dentista, já tem que fazer um canal. Ou então você já tem que extrair o dente. Mas o teu dente estava te avisando. Ó. Então é a mesma coisa. A gente não vê, não cuida da dor de cabeça, da enxaqueca, da insônia, da falta de apetite, ou da compulsão alimentar, ou da dor na coluna, né? Ou tantas coisas, né? E o corpo vai falar. E como é que ele fala? Ele explode em uma doença. Né? Nossa, é bem difícil ouvir isso e entender, aceitar isso, que às vezes a gente mesmo que se adoece. Sim, é a gente. Somos nós mesmos que trazemos doenças para o nosso corpo. Tem um louvor que eu gosto muito, eu não sei cantá-lo todo não, mas ela fala no refrão, que o próprio vilão sou eu. Ah, tá. É a Sara Beatriz que canta. Ela fala, o vilão sou eu. O maior vilão sou eu. Não é? Então sou eu o meu maior vilão. Por quê? Porque eu não sou responsável por mim. Ela tem uma pedaço que ela fala assim, ganhar o mundo e perder a mim. Não é? Então a gente quer ganhar todo mundo, todas as pessoas ao meu redor, mas eu esqueço de mim. E aí? E aí que daqui a um tempo eu morro e tudo fica. Engraçado, estar no caminho e não chegar ao fim. Não é? É muito forte. É. Então eu verdade. acho, eu tenho uma vivência que, nossa, eu acho muito interessante. O meu sogro, né, o pai do meu esposo, ele vivia muito adoecido. Vivia doente, teve câncer, foi internado várias vezes, não podia baixar a cabeça, passava mal, ia para o hospital, era impressionante. E ele tinha uma mulher do lado, que era uma cuidadora em potencial. Cuidava, salvava, cuidava dele como se ele fosse assim uma pedra preciosa. Né? Agora tu me pergunta, ela cuidava dela? Não. O que você acha? Que ela deixou ela de lado e hoje ela tá aqui ainda? Não. E nesse cuidado, nessa trajetória dela cuidando do meu sogro, mas ela cuidava, o corpo dela começou a dar sinais. Ela atendia? Não. Porque ela estava muito ocupada cuidando do esposo. E isso aí. Ela estava muito onerada, ocupada, cuidando do seu Benjamin, do meu sogro, né? E o corpo enviando sinal, E eu dizia para ela, vá ver isso não é normal, a senhora também precisa de ajuda, não é só ele. O que você acha que ela me respondia? Que ele precisava mais do que ela. E ela ainda me brigava às vezes, ainda ficava com raiva de mim. Nossa. Porque ela achava que eu estava sendo intolerante, né? Estava falando mal dela. Que ela estava cuidando dele, porque ele precisava mais do que ela. Aí você queria abrir os olhos dela e ela não queria enxergar. Ela achava que o que ela estava fazendo era o mais correto, que era cuidar dele e não dela. E acabou que os sinais veio vindo no corpo dela, veio vindo ao ponto dela descer, né? A sepultura, como a gente costuma dizer, dela falecer. E não tem esse exemplo não tem tudo a ver das mulheres que a gente sempre fala, que a gente vê nos grupos. As mulheres acham que não, eu preciso cuidar. Não, mas e você? E o teu corpo te mandando sinais aí? Não, depois eu vejo. Não, depois eu vou. Não, depois eu faço. Difícil marcar uma consulta, né? Uma consulta. E eu dizia para ela, e ela nada. E um dia não, infeliz, ela teve um AVC dormindo e daquele AVC ela morreu. Aí agora para tudo e me pergunta como ele está.
Hoje ele tá bem, Nossa, cheio de saúde. ele está reformando uma casa. Não Eita. podia baixar a cabeça, vivia no hospital, vivia doente, não podia pegar friagem. Agora me pergunta, ele está muito bem. Não é complicado de se Nossa, pensar? é um ponto de interrogação. Não é? Será? Não dá vontade da gente refletir? Muito? Então, até Será que quando... valeu a pena? Exatamente. Será que ela estava fazendo a escolha correta? Será que ela estava certa em não se ouvir? Também. Ai, o será tá aí, né? Não Com é? ponto de interrogação. E se ela tivesse só cuidado dela um pouquinho? Só um pouquinho, Você acha que talvez ela, não ela estaria aqui teria agora? conseguido sobreviver, Não, verdade. ela nem teria tido AVC, porque ela era muito rígida, ela era muito controladora. Entende? E isso tudo, voltando aqui para a pergunta, isso tudo o nosso corpo somatiza. E vai chegar uma hora que vai explodir, como você falou no episódio passado, uma panela de pressão. Doutora, tem uma pergunta aqui que eu já li, ela reli 3 vezes. Eu falei, meu Deus, essa pergunta aqui é meia surreal para mim. Mas é uma verdade que, assim, eu não queria. Sabe uma verdade que você não quer, que você não aceita? É essa pergunta aqui. É. Olha só, será que eu tenho medo de me curar porque não sei quem serei sem a dor? Ai, doutora. As pessoas estão pegando pesado, hein? A gente escuta muito isso dentro dos grupos também, né? É medo de não saber quem você é sem a dor, né? Você tem medo de se curar porque você acha que se você ficar curada, você não vai saber quem você é. Porque a dor tá aqui e você sabe quem você é. Entre aspas, né? Porque você já se perdeu há muito tempo. Aí, quando você cura a dor, aí você vai ter que procurar saber quem você é. Porque você já se perdeu, você não sabe onde você tá, nem quem você é. Porque muitas vezes a dor, ela se torna a identidade daquela pessoa. A pessoa perde a identidade e usa a dor como identidade. Ela anda com aquela dor aqui, ó. Eu e a dor somos uma coisa só. Aqui, ó. Eita. De braço dado, né? É a minha dor de estimação, é o meu sofrimento de estimação, é o meu diagnóstico de estimação. Só eu tenho ela, é só minha. Não Né? empresto, não As dou. pessoas falam assim, eu tenho TDAH, eu tenho fibromialgia, né? Eu tenho, sei lá, É como se gastrite. fosse dela. É Eu meu, é tenho. meu. Então, quando Tudo a pessoa meu. fala isso, ela já decreta, né? Ela está declarando Ela já que aquilo declara, pertence a ela. E a pessoa se acostuma com aquilo. Mas se acostuma como se fosse ela e a dor e o sofrimento e a doença uma coisa só. Eu lembro que eu atendi uma rapaz uma vez, inclusive um comandante de uma das forças aéreas, e ele chegou com o diagnóstico pronto, dizendo que, olha, eu tenho isso aqui, o diagnóstico dele era de bipolaridade naquela época. Eu tenho bipolaridade e eu quero que você faça isso, isso, isso comigo. Eu falei, deixei ele falar, ele falou tudo como ele queria, né, que o tratamento fosse, se desse. E aí no final eu falei assim para ele, olha, eu acho que eu não posso te ajudar. Aí ele virou e falou, mas por quê? Porque você e a bipolaridade já são uma coisa só. São amigos íntimos. Você já decretou que você é bipolar e ponto final, e nada vai te... Ele já chegou dizendo isso. Que eu sou bipolar e nada vai mudar. Então ele já chegou convicto de Todo que armado. ele era bipolar. E ele não chegou para curar, para melhorar, para buscar, né, uma qualidade de vida dentro do tratamento. Ele chegou só para que eu também batesse o martelo, fosse mais um profissional na vida dele. Esse diagnóstico que confirmasse. certeiro. Realmente, você é bipolar. Então eu falei para ele, eu não posso te ajudar, porque eu não vou fazer isso. Eu não vou confrontar. Confirmar. Não. Eu não vou confirmar que você é um bipolar. Porque tem cura, né? Tem como tratar, tem como... tratamento, tem melhoria. Tem como você conviver com aquilo sem precisar deixar de viver uma vida normal, né? Sim. As pessoas têm que se aceitar. E ela se aceitando, ela acaba entendendo que ela pode se curar. Sim. Que ela pode, mesmo que não tenha cura, mas tem tratamento. Que não tenha cura, mas tem tratamento. Isso aí. Então, a cura é o quê? É uma travessia. Você tem que atravessar. Mas você tem que querer. Só que algumas pessoas não querem, né? Eita, doutora, vamos lá nessa aqui agora. Quantas vezes eu repeti padrões
que prometi nunca mais viver. Nossa, padrões. Olha, os padrões. Eu já fiz muito isso. Isso aí é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia. Eu falo que não vou fazer e acabo fazendo. Falo, não quero mais isso para minha vida e acabo vivendo aquilo na minha vida. Eu passo muito por isso. É isso aí. Falar, eu nunca mais vou falar essa palavra, mas acabo falando, dando um exemplo, né? Sim. E o viver é mais complicado ainda, que falar, você fala que não vai falar. Agora, o viver, o que você falou que não quer mais viver, tipo, você tem um casamento abusivo, vamos dar um exemplo. Sim. Aí você fala que nunca mais vai viver um casamento abusivo com ninguém. Aí chega na hora, você arruma uma pessoa que também tem o mesmo padrão de casamento abusivo e você vai se relacionar novamente num casamento, um relacionamento abusivo. E você fica repetindo aquilo como se aquilo fosse uma roda gigante, vai e volta, vai no mesmo lugar, roda, roda, roda e para sempre no mesmo lugar. E por que os padrões se repetem? Os padrões se repetem até que você tome consciência deles. Então, para a gente se livrar disso, a gente tem que ter primeiro a consciência de que aquilo ali me faz mal. Isso. Quando é que o processo de cura começa? Quando você percebe aonde está, que você repete aquele padrão. Então, sim. primeira coisa, consciência. Eu estou revivendo, um exemplo, né? Eu estou revivendo a mesma história da minha mãe. A minha mãe vivia um relacionamento abusivo, eu vivo, e às vezes a minha filha está vivendo. Então, primeira coisa, você precisa tomar consciência desse padrão. Qual é esse padrão? Dar nome para ele e aceitar. E aí, depois que eu reconheço, que eu trago tudo isso para minha consciência, eu escolho fazer a diferença. Essas perguntas que você está falando aí, eu dei uma parada aqui. Eu escolho fazer a diferença. Meu Deus. Aí sim você começa a se libertar daqueles padrões, porque a gente sabe que existem padrões transgeracionais, né? Que passam de geração em geração, que vão se perpetuando ali ao longo de tantas gerações. Então, por exemplo, a minha bisavó tinha um relacionamento abusivo, a minha avó, a minha mãe, eu já enxergo a minha filha também. Então, você precisa reconhecer que esses padrões eles estão presentes na tua linhagem familiar e decidir fazer a diferença. Fazer diferente. A senhora estava falando aí, doutora, sobre essa pergunta, né? Sobre adoecer. E eu comecei a ler aqui as outras perguntas e eu fiquei emocionada. Eu aqui quase chorei aqui, minhas lágrimas veio aos olhos, porque são perguntas assim, muito, muito íntimas, sabe? As perguntas que fizeram, que eu tô lendo aqui, porque foi vocês que fizeram a pergunta, tem muitas perguntas aqui também do grupo, né amiga? Do grupo de apoio Neuropsi. E eu tô vendo aqui, tem muitas perguntas que tem muito a ver comigo, com a minha pessoa. E eu falo, meu Deus, eu tô lendo, eu tô falando de mim. Por isso que é bom, quando a gente faz assim, nesse bate-papo, eu falar pra você que eu tô falando de mim, porque realmente tem muita pergunta aqui que enquadra muito. E quem tá vendo, né, pode também ter a mesma questão. Mas porque muitas das vezes no grupo mesmo, eu vejo alguém falar de alguma coisa que tem a ver comigo. Às vezes a pessoa está lá falando e o que ela está vendo ali, que ela está vivendo ali naquele momento, na terapia, eu estou vivendo a mesma coisa. Vamos para a próxima, doutora. Foi respondido, né? Sim. Muito bem respondido, por sinal. Olha só, gente, meu Deus. O que eu teria feito diferente se tivesse aprendido a me ouvir antes? O que eu teria feito diferente se eu tivesse aprendido a me ouvir antes? Por quê? Eu me cobro tanto, mesmo sabendo que isso me adoece. Não, é a outra, em cima. Calma aí. Pulei aqui, gente, peraí. Por que ainda me cobro tanto, mesmo sabendo que isso me adoece? Isso é muito corriqueiro, né? As mulheres sabem, até tomam consciência. Principalmente quando elas começam a participar de um grupo de apoio ou começam a frequentar a sua própria terapia individual, as mulheres começam a ter consciência. Quando a gente começa a trilhar um caminho do autoconhecimento, elas começam a ter consciência. Nossa, isso está me adoecendo. Né? Um exemplo lá. Isso está me adoecendo. Mas ela não tem força para acabar. Né? Ela não tem força para dizer não.
Chega. É o famoso dia do chega, que eu também falo muito nos grupos. Mas ela, além ela não ter força, ela ainda se cobra. Aqui. É verdade. Por que ainda me cobro tanto, mesmo sabendo que isso me adoece? Gente, Eu acho que aí tem a questão de que o ser suficiente, sabe? Então, eu sei que aquilo me adoece, mas eu continuo me cobrando. Agora, a questão também é que ela se cobra tanto para fazer aquilo que adoece ela. É o que Porque tá aqui. ainda me cobro tanto. Porque ainda me cobro tanto, mesmo sabendo que isso me adoece. Cobra tanto para o quê? Para continuar fazendo aquilo ali, mesmo adoecendo ela? Ela sabe que aquilo adoece ela, mas mesmo assim ela se cobra porque aquilo ali adoece. É como se... É uma pergunta bem... Né? Meio capciosa, porque Porque ainda me cobro tanto... Do quê? De estar fazendo aquilo que a adoece? Mesmo sabendo que isso me adoece. Assim, ela sabe que aquilo ali adoece ela, mas aí ela se cobra porque ela sabe... fazendo aquilo? Porque ela sabe que aquilo adoece, mesmo assim ela faz. Tá fazendo. Isso. Então, se for assim, a gente pode entrar naquela questão que ela precisa fazer para agradar o outro, com medo de não pertencer, com medo de não ser amada, com medo de não ser enxergada, valorizada. Então, tem muitas questões aqui, né? Então, essa questão pode vir de uma dependência emocional, né? Ela pode estar falando de um relacionamento abusivo, narcisista, manipulador, né? Então, ela pode estar ali alimentando aquele relacionamento mesmo sofrendo, adoecendo, e ela não consegue sair daquele lugar. E mesmo ela adoecendo, ela já identificou que ela está doente, que aquilo adoece ela, mas ela está fazendo e ela se cobra para fazer. Então, a gente precisa olhar para isso e entender por quê. O que é que leva essa mulher a continuar fazendo o que a adoece? Se foi isso que ela perguntou, né? Porque não ficou tão claro assim. Então, o que é que leva essa mulher a continuar se cobrando, a fazer algo que está adoecendo ela? Por que ela se cobra, né? Se ela sabe que aquilo ali é ruim. Né? Por quê? Então, a gente tem que olhar... se você está nos assistindo aí, você precisa olhar e identificar qual a causa, qual a origem. Pode ser uma dependência emocional. Você pode ter medo de desagradar. Você pode ter medo de não pertencer. Por isso você que ela pode ter não medo consegue de não ser amada. Por isso que ela não consegue parar de fazer. Parar de fazer. Então, eu preciso parar de fazer, mas mesmo eu não ela posso. Sabendo que aquilo ali adoece ela, aí ela ainda se cobra. Por fazer. Eu acho que ela se cobra porque ela sabe que aquilo ali faz mal para ela e ela faz. Aí, de repente, pode a cobrança também, pode né? ser nesse sentido, né? Não sei se é bem nesse sentido, não. Eu ficaria mais com a questão de que ela se cobra para fazer aquilo que a adoece. Não, doutora. Eu Será? ficaria mais... Se você estiver escutando, a sua pergunta não ficou muito clara. Manda assim, outra, um pouquinho mais... Pode mandar que a gente responde. Isso. Ou então você entra lá no Neuropsi, lá no Instagram e refaz a pergunta de uma forma mais assim, que a gente Explica consiga um pouquinho melhor explicar. Pra gente. Entendeu? O que eu teria feito diferente se tivesse aprendido a me ouvir antes? Foi essa, né? O que eu teria feito diferente se eu tivesse aprendido a me ouvir antes? É uma pergunta também muito particular, né? Por isso que eu falei que parece eu. Às vezes eu me pergunto, se eu soubesse me ouvir, saber o que me faz mal, o que me adoece, se eu tivesse me ouvido antes, será que eu teria feito as coisas que eu fiz, as escolhas que eu fiz? É muito provável que não, né? Com certeza você tomaria atitudes mais assertivas a seu favor. Por isso que teria feito diferente, né? Totalmente. Porque a mulher, ela precisa aprender a se consultar. E a mulher, ela não sabe fazer isso. Não. Ela não sabe se consultar. Isso vai me fazer feliz? Isso é o que realmente eu quero? É aqui que eu quero estar? É com essa pessoa? É fazendo isso? Então, a gente não se consulta. A gente vai simplesmente vivendo no emocional, muito longe do racional. Porque nós somos mais emocional do que razão. E é muito automático, né, doutora? Quando a gente está no emocional, a gente age no automático. As emoções direcionam a minha vida. Então, pensa numa pessoa apaixonada.
A gente não toma aquela situação pra gente. A gente deixa o automático das A emoções gente não nos levarem. racionaliza. Não, peraí. Porque se a gente para. raciocinar, a gente Não é? não vai. A gente vai dar uma Opa, parada. deixa eu respirar aqui, deixa eu dar um passo para trás, deixa eu me acalmar. Quando eu tiver um pouco mais calma, eu te dou essa resposta, deixa a raiva assentar dentro de mim, aí eu tomo aquela decisão. A raiva nunca é uma boa conselheira. Então, no momento da raiva, eu não posso tomar decisões, né? Agora, agora defendendo aqui um pouquinho a raiva é uma ótima amiga, digamos assim, para nos ensinar a colocar limites. Então, geralmente, quando a gente sente raiva, é porque falta colocar um limite em alguma coisa ou em alguém. Entendeu? Então, essa pergunta aqui talvez ela tenha só agido por emoção, por impulso, por agradar, e nunca parou para se consultar. Então, mulher, consulte-se. Aprenda a se consultar. Olha, vamos para a próxima. Você fala muito isso para mim de menina. Será que a menina que eu fui ficaria orgulhosa da mulher que me tornei hoje? Estamos chegando Será? no fim, né? Já Será estamos que a terminando. menina será que a menina que eu fui Não, ficaria- será que a menina que eu fui, ficaria orgulhosa da mulher que me tornei? É outra pergunta muito particular, né? Mas assim, se você tomou decisões assertivas, né? Talvez aquela menina ali que você foi um dia, ela só queria ser ouvida, ser enxergada, se sentir amada, pertencente, acolhida. Talvez aquela menina que você foi um dia só queria colo, né? Eu tenho uma paciente que ela tem uma cena muito forte da vida dela e é uma cena que a marcou muito e que ela vive ainda buscando isso que ela viveu nessa cena. E a cena era assim, ela ainda era bebê, ela era um pouquinho grandinha, mas ainda era bebezinha, assim, de talvez uns 4, 5 aninhos. E a mãe dela estava ali, os outros irmãos ao redor, e do lado da mãe dela tinha uma moça, uma senhora que ajudava a mãe com os trabalhos domésticos. E ela estava sentada no chão e a mãe ali, acho que a mãe estava fazendo alguma coisa na casa. E ela estava ali pedindo colo para a mãe, sabe? Ela estava de bracinho aberto assim, chamando a mamãe, pedindo colo para a mamãe. E a mãe não ligava para ela. E ela ali, sentadinha no chão, pedindo colo para a mãe não deu a mínima para ela. Essa senhora, que estava ali ajudando a mamãe, veio com dó dela, pegou ela no colo e disse, olha, ela está pedindo a sua atenção para a mãe, né? Fulano, ela está pedindo a tua atenção, ela quer teu colo. Poxa, fica com ela um pouquinho. Aí a mãe, não posso, estou ocupada, alguma coisa assim. E aquela senhora ficou ninando ela ali. Então, e aí ela já é uma mulher adulta, ela cresce com essa carência. Na verdade, ela vem buscando dentro dos relacionamentos dela amorosos o colo da mãe, entende? O pertencimento da mãe, o amor da mãe. E todos os relacionamentos dela são relacionamentos fracassados. Vamos para... Então, talvez a mais sua uma pergunta, menina, será que dá? ela só queria isso, colo, ser amada, se sentir pertencente. E hoje, talvez você, como uma mulher adulta, venha buscando isso no colo de outras pessoas. Porque é Fala tão... que nós já estamos Olha no só, porque é tão mais fácil amar os outros do que se permitir ser amada. Dá para fazer as duas perguntas, doutora. Essa e mais uma, é só porque é a coisa que a gente está falando desde o programa anterior. Então, é porque é tão difícil amar os outros Porque é tão mais fácil amar os outros do que permitir ser amada. Uma mulher, lembra que a gente falou? O valor da mulher está no quê? Está no servir, está no cuidar. Então, primeiro eu cuido do outro, eu amo os outros, nunca a mim mesma. Eu não fui ensinada a me amar. Eu não fui ensinada a também cuidar de mim, também me consultar, também me respeitar. Então, é muito mais fácil eu cuidar do outro, porque muitas vezes eu entendo que isso é amar, né? Agora, o verdadeiro autocuidado, antes de tudo, é o ato Essa é a última, de né? me reencontrar comigo mesma. Esse verdadeiro Autocuidado. é o quê? É o ato de me reencontrar comigo mesmo.
O Antes de verdadeiro tudo. autocuidado é, antes de tudo, o ato de me Reencontrar comigo mesmo. comigo mesma. Sim, sem dúvida. O autocuidado não é só vela, banho aromático, passar um olhinho no corpo, né? Não, o autocuidado é um mergulho interno. Tudo começa de dentro para fora, né? Então, é um encontro com você mesmo, com o que você sente, com quem você é, com o que ficou esquecido dentro de você. Isso é o começo de tudo, né? Do autocuidado. É isso, gente. Acabou? Chegamos no final aqui desse quadro, Perguntas que Curam. Para você que está aí, muito obrigada. Não esquece de mandar sua pergunta lá no Instagram, Instituto NeuroPsi. E até a próxima quinta-feira, às 21h. Muito obrigada. Até lá. Tchau, gente. Não esquece de mandar as perguntas. Vem com a gente. Tchau, tchau.